Olá pessoal, meu nome é Gustavo Eduardo e hoje vamos aprender melhor sobre a adubação para orquídeas. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me. Pessoal, a adubação é muito importante para sua orquídea, pois graças à adubação a sua orquídea vai ficar mais bonita, mais viçosa, com florações mais abundantes, suas folhas e bulbos mais viçosos, né? Os bulbos mais gordinhos, folhas mais gordinhas e tudo mais. Bom desenvolvimento de raízes. Então a adubação é sim importante. Mas, gente, não precisa ser o adubo mais top do mundo. O importante é ter nutriente para sua planta. Você dá nutriente para sua planta. Porque se vocês forem parar para pensar na natureza, ninguém fica lá adubando, jogando adubo ou demais coisas do tipo. A própria natureza que faz o ciclo e a orquídea vive super bem na natureza. Você vê cada moita de orquídea na natureza. Eu mesmo já vi uma moita de um dendróbio. Nossa, lindo demais. E ninguém ficava lá adubando eles. Porque na natureza, as folhas secas da árvore vai caindo na raiz dela e aquela folha vai se decompondo e vai se virando adubo. Então, pessoal, você não precisa ter o adubo mais top do mundo. Os adubos que eu uso tanto adubação inorgânica, que são esses 4, o enxofre, cálcio, magnésio, o Peters e o osmocote, e o bocashi, que é orgânico. Qual a diferença dos dois? A diferença é que esse daqui tem esses 4. Tem toda uma química, né, envolvida, né, e tudo mais. E esse daqui é orgânico, ou seja, são coisas naturais, né, da própria natureza. Por exemplo, o bocashi é composto por farinha de osso, torta de mamona, farelo de arroz, cinzas de árvore, essas coisas. Então, um é natural e o outro não. Gente, primeira coisa, eu vou mostrar cada um deles. E eu vou, na medida que eu vou falando, acho que espero que vocês compreendam. Eu vou pegar esse aqui primeiro. Ó, esse aqui é o Peters, o famoso pozinho azul, né? Tá vendo? Eu vou abrir ele aqui pra vocês. Pera aí. O meu tá cheio ainda, ó. Tá vendo? É um pozinho azul que você dilui na água e borrifa nas folhas da orquídea e também nas raízes, né? Porque por mais que seja um adubo foliar, as raízes que absorvem a maior parte do adubo, mas vocês têm que molhar a folha e deixar o adubo escorrendo pelas raízes. Tá vendo aqui essa numeração? 20, 20 e 20. Mas o que significa essa numeração? Pessoal, isso é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ah, mas o que é e para que serve? Pessoal, nitrogênio é o primeiro número. Esse daqui é de manutenção, então ele é equilibrado. Ele tem nitrogênio, fósforo e potássio em quantidades iguais. É um adubo equilibrado. Pessoal, o N de nitrogênio, ele serve para o desenvolvimento da sua planta. O desenvolvimento de brotos, crescimento, né? O crescimento da sua planta. E o fósforo? O fósforo, ele serve para estimular a floração e o enraizamento da orquídea. Tá vendo? Olha essa aqui que linda, uma Cattleya valkyriana tipo nativa. O fósforo vai fazer o quê? Que a floração venha mais abundante, flores mais maior quantidade de flores mais bonitas, mais coloridas e tudo mais. E
o enraizamento, né? Que são as raízes da sua orquídea, um bom desenvolvimento das raízes. E o K, o potássio. O K, ele serve para fortalecer a sua planta contra pragas, cochoneira, pulgão, qualquer tipo de praga. Ele fortalece mais sua planta contra esses males, né? E frutos, que isso aí é mais para outras plantas, né? Tipo assim, um fruto mais doce, mais gostoso, mais suculento e tudo mais. Pessoal, NPK são macronutrientes, ou seja, são os nutrientes que a planta mais utiliza para se desenvolver. Então, eles são muito importantes. Porque são coisas básicas, né? Floração, fortalecimento dela contra pragas, desenvolvimento. Então, mas o nitrogênio é o que mais ela precisa, porque é o desenvolvimento, né? O vegetal da planta. E tem os macronutrientes secundários, que é o cálcio, magnésio e o enxofre. Ou seja, eles são importantes, elas utilizam bastante também para o desenvolvimento, mas não tanto quanto o NPK. Cálcio e magnésio serve para quê? O cálcio é para sua planta ter bulbos mais gordinhos, folhas mais viçosas, mais gordinhas. E também ele ajuda a sua planta a absorver melhor os outros adubos, a água, se hidratar melhor, absorver melhor o nutriente. Então ele é muito importante também. E o magnésio? O magnésio, ele ajuda na fotossíntese da sua planta. Ele ajuda assim vamos supor assim, o desenvolvimento de clorofila na sua planta, que o verde da folha é clorofila. Então ele ajuda a sua planta fazer melhor a fotossíntese, a respiração celular, né? E tudo mais. E tem os micronutrientes, que aqueles nutrientes que a planta quase não utiliza, mas que ela vai precisar um dia. Então, pessoal, é muito importante você oferecer também uma adubação completa. Porque às vezes ela usa aquilo, mas vai ter uma hora que ela vai precisar daquilo e ela não vai ter. Então é muito importante você oferecer os micronutrientes. E no caso aqui eu tenho o bocashi, que tem tanto os macros quanto os micronutrientes. Mas eu ainda vou providenciar um adubo químico de micronutrientes, que é o Solen. Eu estou pensando em adquirir o Solen ou o Beiji. E os micronutrientes são os seguintes: o boro, o cobre, ferro, molibdênio, manganês, cobalto, cloro, zinco, sódio, silício e níquel. Esses são os micronutrientes que a planta precisa para o seu desenvolvimento. Mas ela não usa em tantas quantidades. São quantidades muito pequenas, mas que ela, no decorrer assim, de que você for cultivando, vai ter uma hora que ela vai ter a deficiência daquele nutriente. Então é sempre importante você oferecer uma adubação bem completa para sua planta, tá bom? E tem 3 nutrientes que esses nutrientes não são minerais, né? E sim, eles são em forma de gás e em água, né? E água também. Na água tem esse nutriente, que são 3: carbono, oxigênio e hidrogênio. Esses 3 estão no próprio ambiente, que são o oxigênio, né? O gás carbônico, que ela absorve e troca, que é aquele da fotossíntese, né? Ela absorve o gás carbônico e depois ela solta oxigênio, né? Pelo ambiente. E o hidrogênio, que é basicamente água.
Então, pessoal, esses são os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento da sua planta. Pessoal, como eu adubo as minhas orquídeas? Hoje mesmo eu vou adubar elas. Importante, sempre adubar ou no início da manhã ou no final da tarde. Por quê? Porque, gente, a orquídea é muito inteligente, pois de manhã e no final da tarde que ela abre seus estômatos. O que são estômatos? São vários tipo furinhos, tipo vários narizinhos que ela vai respirando, né? Ela respira. E no final da tarde, no início da manhã, porque ela sabe que não tá tão calor, tá aquele tempo mais fresquinho, a umidade tá alta. Porque se ela fica com os estômatos abertos de tarde, ela vai perder muita água. Porque como tá calor e não vai ter muita umidade, ela vai só soltar, né, aquela umidade que ela tem e desperdiçar, né? Porque ela não vai conseguir pegar aquela mesma quantidade de volta. Então ela vai desidratar muito rápido, ela é muito inteligente. Por isso que sempre no final da tarde ou no início da manhã. Eu sempre adubo no final da tarde, lá para 5 horas, quando o sol vai embora, que elas estão começando a abrir os seus estômatos para, né, a troca gasosa. E aí, porque os estômatos abertos, ela vai absorver o adubo que está ali na folha, né? Porque você vai borrifar na folha, aquelas gotinhas de adubo vai ficar na folha, e depois ela vai absorver aquilo. Não é à toa que no outro dia, quando você aduba, sempre fica umas manchinhas na folha, né? Porque é adubo. Então, pessoal, outra coisa, não siga a recomendação do fabricante. Se for seguir, não passe daquilo, gente, obedeça o que o fabricante diz. Porque você pode pensar assim, quanto mais adubo eu der para minha planta, mais linda ela vai ficar. Aí é ao contrário, quanto mais adubo você colocar para ela, oferecer para sua orquídea, ela vai ficar feia, ela vai definhar. É capaz de até morrer sua planta. Você pode matar sua planta com excesso de adubo. Então, pessoal, eu nunca sigo a recomendação do fabricante. Eu sempre uso menos do que o recomendado. Por exemplo, o NPK, ele recomenda 2 gramas do adubo em 1 litro de água. Eu não sigo essa recomendação. Por exemplo, em 5 litros de água ia ser 10 gramas. Mas eu não utilizo 10 gramas, eu uso 7, 8, mas nunca 10, porque esses adubos, gente, ele pode até queimar a raiz da sua planta. Assim, também tem essa, pessoal. Sempre no final da tarde, no início da manhã, porque se adubar e tiver sol, vai queimar sua planta. Então, pessoal, sempre usar menos adubo do que o recomendado. E agora eu vou falar um pouco mais sobre os adubos que eu uso. O enxofre, esses dois eu já expliquei, né? Então eu vou falar do enxofre. Para que serve o enxofre? O enxofre, ele ajuda na prevenção e ele combate ácaros, que é uma praga que ocorre nas plantas, que a folha fica parecendo uma lixa embaixo. Que os ácaros são da família dos aracnídeos e eles são muito pequenininhos, então não dá para ver. E o enxofre, ele combate e previne esses ácaros e também fungos. Além de ser nutriente, ele também é um acaricida e um fungicida. Tudo bem? E o Osmocote, que é também NPK, tá vendo ali, ó, 14. Olha, são umas bolinhas que você despeja no vaso. Vai espalhando pelo vaso. E o Bocashi, que é adubo orgânico, é ótimo para as orquídeas. Eu no começo só usava esse, tinha ótimos resultados.
Então, pessoal, como eu adubo as minhas orquídeas, né? E também como você vai adubar, né? Pessoal, primeira coisa, esses dois aqui, osmocote e bocache, é a cada 3 meses. Então, sempre a cada 3 meses você vai repor esses adubos. Então, eu jogo umas bolinhas, um pouco dessas bolinhas em cada vaso, das orquídeas, mais ou menos 10 a 15 bolinhas. Eu pego assim, ó, com os 3 dedos assim, pego, aí despejo ali, sem nada de exagero, a cada 3 meses. E o bocache eu coloco num sachêzinho, tá vendo lá, ó? Um sachêzinho, porque eu acho melhor assim, porque antes, se você só joga no vaso, eu acho que você desperdiça muito adubo, porque vai sair pelo furo do fundo. E além disso, quando você joga assim, parece que junta um monte de mosquito, fica uma coisa meio estranha. Então ali, não junta mosquito e você sempre vai ter o adubo ali. Tem vezes que passa 3 meses, mas ainda tem adubo lá, porque você não vai ficar desperdiçando tanto. Então sempre você molha ali por cima, aí você molha aqui tudo, depois joga ali um pouquinho de água ali em cima, que a adubo vai escorrer um pouquinho pelo vaso. E ela vai absorver os nutrientes aos poucos. Então, são adubos de liberação lenta. A cada 3 meses você tem que estar repondo. E esses daqui. Gente, a adubação química sempre intercalar. Eu faço assim. Primeira semana eu uso o NPK. Na outra semana eu vou usar cálcio. Igual hoje eu vou adubar com cálcio e magnésio. Porque na semana passada eu adubei com esse. Aí depois do cálcio e magnésio, semana que vem, no outro domingo, eu vou adubar com o NPK. Aí depois, no outro domingo, eu vou adubar com o enxofre. E esse ciclo. Aí depois do enxofre vai para esse, que desse vai para esse, que desse volta para esse, que desse vai para esse. Ou seja, eu separo o cálcio, magnésio e o enxofre com o NPK. Porque, gente, cálcio e enxofre, um anula o efeito do outro. Então tem que estar separado os dois. Porque se eu adubo esse, depois esse, vai perder o efeito, entendeu? Não vai ter um resultado tão bom assim. Não vai ter aquela eficácia, né, do adubo. Então deu para entender essa parte, né? Sempre intercalar. Vamos supor, se eu tivesse mais um adubo, aí eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia separar os outros adubos com esse. Mas vai depender dos adubos que você tem. A minha adubação é essa. O meu cronograma é esse. Eu tô falando para vocês como é que funciona. Sempre intercalar. Mas vamos supor, se só tiver esse adubo, você vai usar toda semana esse, e esse, e esse, e esse. Mas é aquilo, gente, tem que variar um pouco. Porque se você colocar NPK, 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 é a mesma coisa de a gente comer só arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão todo dia. Vai ter uma hora que a gente vai no médico, a gente vai estar com deficiência de alguma vitamina. Por exemplo, você precisa comer mais tomate, mais salada, porque você está com falta disso, disso, disso. Então sempre variar, porque, sabe, dá uma alimentação completa. A gente não come arroz, feijão, carne, salada e tudo mais. Então, a planta é a mesma coisa. Então, se for, por exemplo, se você só adubar com NPK, é a mesma coisa que a gente tá comendo arroz e feijão todo dia. Aquela mesma coisa, arroz e feijão, não tem carne, não tem nada, é só arroz e feijão, arroz e feijão. Agora, se a gente tem um enxofre, um cálcio magnésio, um bocache, um osmocote, aí sim é como se a gente estivesse comendo um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, umas frutas. Entendeu como é? Dá para entender? Então, pessoal, eu acho que é isso sobre adubação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixa aí as dúvidas nos comentários que eu vou responder. E se inscreva-se no canal. Não esquece de deixar seu like. Ative o sininho para receber todas as notificações. Um beijo e fiquem todos com Deus.